Então, olá a todos, sejam bem-vindos. Gente, essa é a minha primeira live. Eu tô um pouco nervosa, então me desculpe se caso eu errar alguma coisa, né? Por causa da emoção da primeira vez acontecendo. Então aqui, gente, ó, bom, eu sou Simone Yamaguchi, para quem não me conhece, e aqui tá minha ajudante, minha sobrinha, Samara, ela vai estar aqui como minha aluna, legal? Então, para quem não me conhece, eu sou instrutora, né? Eu sou barista, instrutora de barismo, né? Eu sou instrutora de análise sensorial, licenciada pela Associação de Cafés Especiais, né? E hoje eu vou ensinar os primeiros passos que você deve fazer para se tornar um provador profissional de café. Então, tenho certeza que depois dessa aula, a maneira como você vai beber vai ser totalmente diferente, né? Eu espero ajudar muita gente com isso, né? Vou fazer uma explicação básica do que é análise sensorial, tá? Essa parte de introdução é muito importante, né? Para você entender o que é o processo realmente, qual a importância da análise sensorial para o café. O que é análise sensorial? Vamos lá. Análise sensorial é uma disciplina científica, né? Que utiliza o ser humano como instrumento de medidas, né? E o objetivo da análise sensorial é implementar exercícios práticos, mas de padronização, para que você obtenha respostas e com essas respostas você possa melhorar a qualidade do seu produto ou do seu serviço. A análise sensorial é muito importante na cadeia produtiva do café, que envolve desde o produtor até o barista, né? Então, com a análise sensorial, você consegue identificar defeitos, você consegue perceber atributos nele, identificar a qualidade positiva, os problemas também, avaliar a intensidade e os atributos do café. E com isso você consegue obter dados, e esses dados ficam registrados para que isso você possa fazer consultas posteriores com o único objetivo de melhorar a qualidade do café. Então, estudar análise sensorial é para você procurar desenvolver e aprimorar as habilidades sensoriais, utilizando os 5 sentidos do corpo humano, que é o tato, olfato, paladar, visão e audição. Desses 5 sentidos, você utiliza apenas 3, que é o tato, olfato e o paladar, ok? Quando a gente fala tato, é o contato, né, do caso do café com a boca, é ali que você consegue descrever a textura do café, a temperatura da bebida, né? O olfato seria o quê? Né? O aroma, você percebe pelo nariz. Então você consegue perceber o aroma e a fragrância. Qual a diferença entre aroma e fragrância? Fragrância é quando você vai sentir o cheiro do café, mas ele em estado seco, quando você moe antes de preparar. E depois que você hidrata, né, o café, né, com a água, ele se torna aroma. Então você tem que observar esses detalhes, né, do café antes de provar, ok? Aí entra o paladar, mais especificamente na língua, né, onde estão localizadas as papilas gustativas, que são aquelas bolinhas, né, que ficam na superfície da língua, né? E é através dessas papilas que você consegue distinguir os 5 gostos básicos que você encontra no café, que é o doce, azedo, amargo, salgado e umami, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí lá na frente, tá? Então, para que você possa desenvolver essas habilidades sensoriais, é necessário que você faça exercícios repetitivos, tá? Para que você possa treinar e memorizar o quê? O seu cérebro, ok? O exercício consiste em estimular o seu paladar, para que você possa compreender e interpretar a percepção do que é sentido quando um determinado tipo de alimento é ingerido. No caso, seria o café. Eu gosto de falar que o exercício que a gente faz é um processo associativo, né? Então, você provar e tentar associar algo mais próximo do que você já teve contato. Então, esse processo leva tempo também, então você precisa ter um pouco de paciência e saber que você vai conseguir chegar lá, mas você precisa praticar, e praticar utilizando os exercícios corretos, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, ok? Então, o cérebro de cada pessoa,
ele interpreta os estímulos de maneira diferente, porque cada pessoa tem uma fisiologia diferente. A maneira como ele vai interpretar e reconhecer vai diferir de uma outra pessoa. Isso é normal, porque depende muito da origem, depende muito do costume, da cultura e principalmente dos hábitos. Esse é um fator que mais influencia a percepção sensorial do café. Vamos exemplificar. O hábito da pessoa que bebe café utilizando açúcar. Nada errado com isso. É um hábito que ela tem, que pode vir durante muito tempo. Então, o que acontece hoje? Se a pessoa for praticar o exercício, claro que ela não vai poder colocar açúcar na bebida, né? Porque isso vai interferir muito. Então, por isso que eu digo que hábito é um dos principais fatores, né? Que pode interferir. Então, a gente tem que excluir essa situação para que não interfira no teu exercício. E agora a gente vai falar sobre os gostos básicos. Então, vamos começar agora com o exercício, que ela vai ser nosso exemplo de aluna. Desculpa. Para que a gente possa explicar como que funciona. Então, geralmente, esse exercício... Olha, tá aqui as minhas soluções. Não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Aqui vai estar virado para você. Eu vou explicar para você. Então, tá. Aqui vai estar virado para você. Esse é um exercício muito prático, muito fácil de fazer. É interessante quando você vai aplicar esse tipo de exercício, seja na sua casa, seja na sua cafeteria, com seus clientes, né? Também. Mas se for em casa, faça com seus amigos, faça com os baristas, porque é muito divertido, interativo também, né? E eu gosto sempre de fazer o exercício de uma forma que, na verdade, é um exercício às cegas. Eu não gosto já de dizer o que é cada solução, porque isso vai interferir na percepção. Eu estou dizendo, estou facilitando para ela, isso dificulta lá para frente para ela na questão do treinamento. Então, aqui eu tenho 5 gostos básicos dentro dessas soluções. É água com adição de sal, de açúcar, de glutamato monossódico, de ácido cítrico e de cafeína, né? Então, se você não tiver, por exemplo, a cafeína, claro, não vai dar para utilizar o café. A cafeína é o ideal, mas se você não tiver, você pode usar água de quinino, mas ela é um pouco adstringente. Você pode utilizar um chá de boldo também, que ela é amarga, né? E se você não tiver o ácido cítrico, tudo bem, você pode usar limão, espremer o limão, mas deve evitar o vinagre, porque ele tem uma acidez acética que não é agradável. Então, esse exercício basicamente consiste em provar. Então, a Samara aqui vai fazer o exercício, vai mostrar para vocês, olha aqui, como que se prova. Então, na aplicação desse exercício é bem prático, você tem que ter um copinho, né? Esse copinho, para que serve ele? Para você descartar a solução. Se você não quiser engolir, não tem problema, mas você pode descartar. Então, sempre tenha guardanapinho para poder limpar a boca. E com essa pandemia, é ideal que você faça os exercícios de maneira individual, porque antes da pandemia a gente compartilhava xícaras e hoje não. Hoje é ideal que você faça essas soluções aqui, né? E disponha de maneira individual, ok? Então, eu sugiro, ao invés de você colocar o nome do gosto básico na frente do copinho aqui, eu sugiro que você codifique, ou coloque um número, ou coloque uma letra, para que isso não interfira na percepção sensorial dela. Se influenciar, vai dificultar esse exercício. A intenção não é dificultar, né? Dificultar, a gente vai ver isso no nível 2, né? Aqui é o nível iniciante que você vai fazer em casa. Tá? Então, a partir desse exercício, é repetitivo. E é engraçado, gente, quando você faz esse exercício às cegas, eu percebi que nas aulas voltando um pouquinho lá à questão dos cursos, né? Por que eu implantei análise sensorial, módulo de análise sensorial no meu curso de barista? Porque os alunos me relatavam a dificuldade de entender os sabores do café. Então eu falei, olha, eu preciso então ajustar isso para ajudar o aluno. E realmente foi assim uma mudança muito boa. A resposta foi na hora. É colocar exercício, explicar todo o processo para o aluno, que ele começou a entender os sabores do café.
Então vale a pena, gente, você colocar esse exercício, ajuda muito, né? Não só para você, para o seu cliente, para quem prova café, para quem torra café também é importante, todo exercício é válido, né? Então aqui, a gente tem o doce, os gostos básicos, doce, azedo, amargo, salgado e umami. Então as pessoas quando vão provar as cegas, acabam se confundindo, é muito engraçado. Então tem pessoas que provam o gosto azedo e acham que é amargo, e olha só. E tem pessoas que provam também o azedo, existem pessoas e que não sentem absolutamente nada. Para você ver como a percepção muda de pessoa para pessoa. Mas lembrando, nada errado com isso. Não é porque a pessoa não entendeu e não reconheceu, ela vai ter problema. Não é isso. É a forma de como você aplicar o exercício, força ela a entender mais, vai fazer com que o cérebro memorize e treine essa percepção, vai memorizar essa percepção. E o treinamento vai reforçar, o treinamento repetitivo vai reforçar essa percepção, tá? Então, vamos começando lá. Olha, aqui eu numerei os 5 gostos básicos, começando pelo número 1. Tá, ela não sabe o que é, ela não sabe. Ela não sabe, ela vai provar. O que é esse umami? É umami, vamos falar, né? Então tá, eu falei que, eu falei sobre os gostos básicos, né? Então esqueci de falar o doce. O que é o doce, né? O doce a gente encontra no açúcar, né? Na sacarose. Mas no café ele é mais difícil de você perceber isso, totalmente normal. E tem pessoas que precisam, né, de uma alta concentração de açúcar para entender que é açúcar. Isso é normal também. E aqui eu coloquei no nível, eu fiz essa solução no nível, digamos, fácil para você, para iniciante, para entender o que é realmente o doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami. Então, para o doce eu utilizei o açúcar. Pro amargo utilizei a cafeína, pro salgado o cloreto de sódio, que é o sal, né? O umami, o que é o umami, gente? É um gosto básico, muito comum, né? Muito comum encontrado em alimentos. As pessoas dizem que é raro encontrar o umami no café. Bom, eu não sei se é raro, mas o que eu já senti isso, o umami no café. Mas é que depende de vários fatores, né? Para que essa percepção aconteça na hora que você for beber o café, né? E a principal delas é o que é, né? Bom, um café de qualidade, né? Um grão de qualidade, uma torra muito bem feita, que explora todo o potencial dela. E a preparação. Tudo isso vai influenciar e com certeza vai dar um café saboroso, né? E daí você percebe um toque sutil, um gosto sutil de umami no café. Então, como já tem uma descendência oriental, é comum, desde a infância, a minha alimentação era baseada em comidas, em alimentos que tinham muito umami, que era o molho de soja, que era o Ajinomoto, que é o peixe, que é a alga marinha. Então, né? Cogumelo, principalmente. Então você não encontra só nesses alimentos, mas encontra também no cogumelo, gente, no cogumelo, queijo parmesão, no tomate. Todos esses alimentos possuem umami, tem umami. Só que às vezes a gente não entende o que é umami, porque você nunca teve contato. E às vezes aqui, esse é o diferencial desse exercício. Aqui as soluções, elas estão dispostas de maneira isolada. É somente ela. Então, quando você vai beber o café, é o conjunto. Então, por isso que no café é muito mais difícil você perceber essas sensações, porque está tudo misturado, é tudo junto e misturado. E aqui as soluções estão isoladas. Então, isso facilita para que o aluno perceba e entenda essa sensação. Ao passo que se estiver tudo dentro do café, fica muito mais difícil você entender e perceber isso, tá? Então, qual que é a função aqui, o objetivo? É pegar uma solução, colocar dentro da boca, bochechar bastante, tá? Porque eu quero que essa solução envolva toda a sua boca. Aí, quando você já sentiu e percebeu uma diferença, você pode descartar no copinho, ou você pode engolir, né? Então, a maioria das pessoas gostam de descartar. Então, sempre tem um guardanapinho pronto ali, tá? A gente não pode esquecer de falar sobre saturação, tá? Não esquece pra mim, Samara. Saturação, tá? Eu tenho uma pergunta. É mito ou verdade que em cada região da língua a gente sente um gosto diferente?
Então, é assim, a gente sente esses gostos nas papilas gustativas, né? Antigamente, há muito tempo atrás, que você sentia, por exemplo, acidez na lateral da língua, no fundo é amargor, mas na verdade você sente em toda a língua. Né? Então, por isso que o exercício é que você coloque dentro da boca e envolva tudo para você sentir e memorizar. Aí sim você consegue fazer um mapeamento em que parte da língua, porque isso é muito, depende de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem um determinado número de papilas gustativas que você não vai saber. Qual que é o nível, o limiar de percepção de cada pessoa que está provando o café. Por isso que a gente tem que testar e provar. Testar, duvidar e provar de novo e assim vai. Tem que ser ciclo o processo. Tá? Então, vamos pegar a primeira substância aqui, ó. Cadê? O número 1. Tá? Depois, gente, a surpresa. Eu falo agora a surpresa ou falo mais tarde? Tá. Depois eu falo, então. Então, gente, tá aqui, olha, a substância número 1, a solução número 1. Então, eu vou colocar isso aqui dentro da minha boca, tá? E vou bochechar, ó. E descarta no copinho. Esse é o exercício. Então, você sempre tem um papelzinho, uma caneta ali para você anotar, né? E não tem problema se você não entendeu, você não reconhece o gosto básico que está presente nessa solução. Faz parte, porque isso aqui é um reconhecimento, um exercício. E é até melhor que você não saiba, porque fica mais fácil para você entender depois quando você provar novamente, ou dizer qual que é a solução que você está provando, tá? E depois a gente vai para o número 2 e assim vai, até o número chegar no número 5. Já fez? Pode fazer ali. É bem sutil mesmo. Sutil, o que você percebeu na primeira solução? Eu acho que talvez tem um pouco de doce, assim. Oi? Você sentiu doce? Eu acho que sim. Legal, você acertou, é o doce. É? Nossa, mas tá muito pouquinho. Então, tem pessoas que confundem o doce com água, acham que é água. Eu achei que era água mesmo. Isso, mas é doce, aí tem açúcar aí dentro. Vamos para a segunda? Ok. Ah, tô pedindo para você falar mais alto, Samara. Tô falando muito baixo. Isso, Ok, vou falar mais alto. Quer ver aqui? Vou soltar aqui o microfone, então, para Samara. Então, vamos para a segunda, Samara. Já provou a segunda solução? Eu já provei, eu já sei o que é. Gostou? Não muito. Não é Por quê? muito bom. Não gostei mais da primeira. É normal a gente não gostar, faz parte, tá? O que você acha que seja o segundo? Não sei se é salgado ou se é umami. Eu tô na dúvida. Tá na dúvida, né? Então isso é normal, as pessoas confundem muito. Olha, esse é o umami, vou falar para o umami. Por que confunde? Porque o umami, ele dá essa sensação, essa percepção meio confusa para você. Uma hora parece que é salgado, uma hora parece que é doce, uma hora que parece que é azedo, né? Então isso é diferente. Mas aqui é o glutamato monossódico, é o Ajinomoto, é o Sazon, né? Legal? Então vamos para a terceira. Tá bom. Número 3. Número 3. Ai, que medo, porque agora tá... Vai com fé que dá tudo certo. Então, tá, eu tô vendo que tem bastante perguntinhas, né? Depois dos exercícios ali, a gente pode fazer a responder as perguntas. Tá legal, gente? Eu posso chacoalhar com água e depois testar de volta? Porque eu acho Pode. que o umami ficou na boca assim. Olha só, agora entra a questão da saturação. É essa a saturação? Isso, essa. Tanto, dependendo a solução, ela vai interferir muito no teu paladar. Então, quando ocorre isso, você tem que lavar o teu paladar. Como que você vai lavar a tua língua, né? Você não vai lá... quando você está numa mesa de prova, quando satura essa percepção, você tem que limpar, você tem que lavar a tua língua. Aí sim. Aí você vai utilizar... Daí, quando acontecer isso, você pode utilizar água para limpar. Mas você pode utilizar uma substância que é o azedo. Você pode pegar o azedo, porque quando você coloca o azedo na boca, a solução azeda, ele faz salivar. E no que saliva, vai limpar as suas papilas gustativas. Aí
você recomeça. É como se fosse dar um reset na tua língua. Aí você prova de novo. É, quando você já fez muitas vezes essa análise Isso. sensorial, né? Daí Sim. você usava o azedo, então? Eu usava azedo para poder limpar. Entendi, interessante. Isso. Então eu vou fazer 3 de volta, porque... Então imagina você provando muitos cafés. Chega uma hora que sua língua tá super saturada. Você vai confundir, que vai parecer que café é tudo igual. Então tem uma solução lá com azedinho para limpar o teu paladar. Isso ajuda bastante. Tá. Ah, eu tô conseguindo ver aqui uma pergunta do Bruno. Ele tá perguntando, posso usar água com gás? Não, Bruno, água filtrada. Eu já vi receitas que utilizam água destilada, mas eu aconselho usar água filtrada, tá? E pode ser usar água mineral também, mas depende da água mineral, tá? Você tem que ver a composição. Dependendo da composição dessa água, pode interferir na sua solução, tá? Às vezes tem água que é muito salgada, e isso daí vai interferir na percepção de doçura, né? Tá? Você já provou até o 3? Eu acabei de provar o 3 de volta. Eu acho que é um pouquinho amargo. É amargo. É o amargo? É certo, amargo. Mas que parte da língua você entendeu? Você consegue fazer um mapeamento da tua língua, dizer que parte da língua você sentiu esse amargor? Por que você percebeu que era amargo? Claro, você já teve contato do que é amargo, por isso que o seu cérebro disse assim, reconheceu. Ô, Samara, é amargo, pode dizer que é amargo aí. Acho que foi mais nas laterais. Nas laterais? Ou foi no céu da boca? Eu não sei. Mas não é um amargo ruim, sabe? É um amargo bom. Porque tem um amargo que é muito ruim, que assim, que eu me lembro. Mas esse amargo não é ruim. Então, amargor, a gente tem que lembrar que no café, a gente tenta sempre, na hora de preparar o café, tentar fazer o mais doce possível, fazer essa preparação, fazer com que seja mais doce e não sobressair amargor, porque dentro do café vai existir sempre amargor, derivado do quê? Da cafeína. Então, não tem como dizer assim que o café não é amargo. O café é amargo. Só que daí, no momento, se a gente pegar um café que foi uma torra bem feita, se a gente conseguir fazer um bom preparo, a gente consegue diminuir essa percepção de amargor. E, consequentemente, vai deixar a bebida mais doce, né? Então, o amargor é importante, sim, para o café, né? Mas existe um amargor ruim. O que é amargor ruim no café? Né? Quando a gente o amargor ruim, que eu considero ruim, é devido, por exemplo, assim, um defeito no café ocorrido pela torra excessiva. Daí fica aquele gosto desagradável de carvãozinho, de um defumadinho, né? De uma borrachinha. Isso não é legal. É isso. Ok. Então, esse amargor é derivado da cafeína, né? Por isso que ele é um amargor bom. Isso. Eu vou pro 4 agora. Vai pro 4? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já sei qual é. Esse... Eu acho que é o azedo. Azedo, muito bom. É maravilhoso, né? Ai, vai salivar a boca, que sensação que deliciosa. Não é muito bom. E olha aqui, então, por isso fala assim, a acidez, né? Muitas pessoas podem falar sobre a questão da acidez, né? Porque a acidez, ela é muito importante para o café. Então, a gente, quando encontra acidez no café, isso já denota que o frescor do café. Cafés velhos não tem acidez. Não tem. Então, quando não tem acidez no café, você fica até preocupada, né? Poxa, o que aconteceu para não ter acidez? E às vezes vai verificar e o café já é velho. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo do café. Eu gosto de cafés ácidos. Vou dar um exemplo. Eu vou comprar um café do sul de Minas porque eu gosto de cafés mais ácidos. Mas tem um detalhe, né? Se a gente observar assim, que muitas pessoas às vezes não veem que é a data da torra. Às vezes o café é muito velho. Quando eu falo assim, para mim é velho, tipo, quando passa do 31º dia, mas chega até 6 meses. Eu vejo café na gôndola, né, até 6 meses. Para mim é considerado um café velho. Café velho só tem amargor, né? Então, não tem acidez. Então, isso é um motivo para você procurar, né? Isso é um motivo para você procurar cafés de qualidade. É um processo seletivo. Se a torra está comprometida do café, com certeza, vai dizer assim para você que o café é velho, então não é bom, né? A questão do gás carbônico, né? Amargo o paladar também. Realmente. O Eduardo está dizendo aqui, tá me lembrando, o Eduardo Scorsin. Beijo, Eduardo. Prazer ter você aqui. Que o gás carbônico também é amargo o paladar. Por isso que eu não gosto de servir água com gás junto com café.
né? É isso um detalhe. E agora a gente vai pro 5. Obrigada, Eduardo. Vamos pro número 5. Eu acho que o 5 eu já sei, porque é o que sobrou. Então não vai ser tão difícil adivinhar. É o salgado. É o salgado. Ele tá numa concentração... Tentei fazer uma concentração mais baixa aqui, porque o salgado é fácil encontrar, né? O umami dá pra sentir muito mais do que o salgado. Agora que eu... Isso. Bebi ele, não tem como confundir. Não, não tem. Então, o que acontece aqui, tá? A gente pensa, nossa, exercício é muito fácil, muito básico. Não. Mas os que você teve dificuldade, você tem que repetir, né? É um processo é um processo de repetição, até você memorizar essa percepção, essa sensação do gosto básico. Então, se você teve dificuldade com o umami, né? Se você confundiu o umami com salgado, se você confundiu o umami com doce, vai lá, pega o azedinho, lava o paladar e volta para o umami. Daí fica muito mais fácil, né? Por que o azedo faz a gente salivar assim, desse jeito? O azedinho, são as frutas cítricas, ela tem essa sensação, tem essa percepção. As frutas cítricas. São as frutas cítricas, né? Ela faz salivar, essa percepção é muito interessante quando você prova, por exemplo, um limão, uma laranja. É ácido, mas é uma acidez diferente, né? Eu posso dizer para você que a acidez da laranja é diferente da acidez do limão, né? Eu acho que a acidez do limão é muito mais pungente, muito mais intensa. Já a da laranja é um pouco mais, é uma acidez mais doce. Né? Sim. Então, por que ele saliva? A questão dos olhos, a questão do líquido em si, que dá essa percepção, essa sensação de salivação. Entendi. Né? Então, vamos ver mais aqui o que a gente pode falar, esclarecer dúvidas também. Ah, tá. A gente pode falar. Tem mais algumas perguntas ali? Tem mais algumas perguntas? Tem bastante. O que usa para preparar a água? Ah, tá, Bruno. Bruno tá perguntando o que eu utilizei, qual foi a substância que eu utilizei para produzir o amargor, né? Para ter o amargor. Então, eu utilizei aqui cápsulas de cafeína. Onde que você pode encontrar cápsulas de cafeína? Em casas de suplementos para atletas, né? Então, você pode pegar essa cafeína e diluir. É uma opção. A segunda opção pode ser, caso você não achar essa cápsula de cafeína, é utilizar o quê? O chá de boldo, que é amargo também. Outra opção, mas no último caso você utilizar, é o paracetamol, que é muito amargo. O paracetamol contém cafeína, ele é amargo. Entendi. Nossa, né? Eu sabia que mas eu não gosto muito de utilizar o paracetamol, mas em último caso utilizo, se não tiver nada próximo para encontrar, vai paracetamol mesmo. Legal? Tá. Tá. Aí, terminado o exercício, então a gente tem que lembrar que esse foi um nível mais fácil, que você provou, você identificou, né, interpretou isso no seu paladar e você memorizou isso. Tá? Então, é um processo que a gente tem que fazer, um processo associativo. Só que esse exercício não pode parar por aqui. Esse é o nível mais fácil. Como que você pode fazer para aprimorar mais o teu paladar, para deixar mais afiado? É mudando a receita. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Diminuir a proporção, né? Deixá-la diminuir a proporção da substância, no caso seria da cafeína, ou do açúcar, do doce, ou do ácido, para que ela fique mais sutil. Tá? Quanto menos é mais nesse caso. Você instiga mais, você deixa o teu paladar mais afiado. Então, quantas vezes eu posso diluir? Quantas vezes você quiser. Porque quanto mais diluído, mais difícil vai ficando esse exercício. É aí que está o divertido. Porque acaba se tornando... Aí você vai entender o que é limiar de percepção, que pode mudar de pessoa para pessoa. Né? Nossa. Então, aqui eu já achei muito sutil, muito difícil. Mas você pode diminuir aqui 3 vezes essa solução, essa receita, para o quê? Para melhorar, para aprimorar o teu paladar. Tem que treinar. Né?
Isso, então eu percebi, essa a forma de você, a diluição, isso eu vi com competidores, né, de cup tasters, que como eles faziam isso, né, para aprimorar, porque não era só o café, porque com o café é mais difícil. Então, começando por esse tipo de exercício, facilita mais, né, a percepção dos gostos básicos. Então, terminou esse exercício, né? O que a gente precisa fazer? Logo em seguida, preparar café. A gente vai beber café todos. Olha, gente, a gente vai beber um café bem legal hoje. Olha, uma torra super fresca aqui, ó. Aham, olha aqui. Da Esus. Que chique. Da Esus aqui. Esus é uma sigla para Eduardo Scorsin e Orlando Salvati. Olha aqui, ó. Então, a gente vai provar hoje o café. Então, aqui a gente vai provar hoje o café da Fazenda Baú, que é lá do Cerrado Mineiro, Lagoa Formosa, do produtor Tomio Fukuda. A gente vai beber hoje catuai amarelo aqui. Então, sempre depois de exercício, a gente tem que lembrar que precisa fazer o quê? Servir o café, preparar o café. Aí que vai dar uma grande diferença, né? Ele entendeu os gostos básicos, o aluno entendeu os gostos básicos, e logo em seguida você já vai colocar na prática, colocar um café para ele beber, tá? Vamos lá. Já aqueci a minha água. Então, aqui é praticamente quando você prepara o café, é um ritual, né? Você aquece a água, você lava o filtro, escalda o recipiente, né? Aí você vai porcionar o café e vai moer o café. Deixa eu fazer aqui. Esse barulho que vocês ouviram, conseguiram ouvir aí, é o moedor do café. Eu acabei de moer. Se o cheirinho pudesse chegar aí, nossa, muito bom esse café. Muito gostoso, bem aromático. Olha aqui, ó. Agora que eu aqueci o recipiente onde eu vou extrair meu café, eu vou descartar essa água aqui. Ok. E agora eu vou preparar o meu café, vou fazer a extração dele. Gente, esse processo é bem legal, adoro fazer isso. Então vamos lá, vou colocar um pouquinho mais de água, senão vai faltar aqui. Vou falar um pouquinho sobre esse café aqui da Fazenda Baú. É uma variedade, é um processamento natural, uma variedade de catuai amarelo. A gente vai fazer depois a degustação e a gente vai tentar identificar os atributos desse café. Mas não só isso, os gostos básicos, né? Que é o objetivo dessa aulinha aqui. Tá. Então aqui, gente, olha, o processo que eu tô fazendo aqui é da hidratação. Tô colocando água quente sobre o café para poder extrair o melhor dele. E esses movimentos rotatórios que eu tô fazendo aqui é para aumentar o contato do café com a água, né? Quando acontece isso, acontece que a gente fala de diluição dos sólidos do café aqui. E eu consigo dar mais sabor para minha bebida. E o que eu tô fazendo? Eu tô temporizando e colocando, e eu tô medindo a quantidade de água para ter uma receita padronizada. Então, minha receita foi 15 gramas de café para 300 gramas de água. Tá. Olha, então, gente, quando eu moo o café, lembra, né? Quando você moe o café, o cheiro que ele exala, a gente classifica ele como fragrância. E depois, quando hidrata, aí se torna o aroma. Interessante, né? Então, tá quase lá, ó, 300 gramas de água. Prontinho. E agora eu vou fazer todo o processo de extração em 2 minutos e meio. Deixa eu ver alguma pergunta.
Pode mexer? Sim, eu costumo mexer. Você diz mexer, no caso. Posso mexer com uma colher? Posso. Mas muito cuidado na hora de mexer com a colher, porque pode rasgar o filtro de café, o papel, tá? Filtro de papel. O que eu costumo fazer é fazer essa turbulência aqui para girar, para acelerar o fluxo de drenagem do café, tá? Então aqui eu vou fechar em 2,5 minutos, que eu acredito que essa extração fica boa para esse café. Mas veja bem, né? Minha receita aqui vai ser eterna para isso. Eu sempre costumo mudar. Conforme o café, eu mudo a receita também, tá? Dani, um grande abraço para você, Dani. Um beijo. Saudades. A gente precisa se ver, hein? Então aqui, prontinho. Meu café já tá prontinho. Ó, mesmo que sobra, eu vou descartar, tá? Não quero muito esse café. E depois disso, o que eu faço? Depois que eu preparo, sempre eu costumo mexer um pouco para misturar, porque quando você faz extração, ocorre o processo de sedimentação dos sólidos do café. Ele fica lá no fundo. Então, se a gente não mexer, não homogeneizar essas duas partes, né? O que vai acontecer? Quem ficar com a última xícara aqui vai ser muito mais intenso e a primeira xícara vai ficar muito mais aguada a bebida. Então, sempre a gente costuma mexer, homogeneizar bem, para que você possa, né, sentir o sabor por completo. E depois disso, a gente vai beber o café. Então, vou servir aqui. Vou voltar. Então, Samara, se você for falar, fala um pouquinho mais alto para o pessoal ouvir. Vou falar mais alto. Tá bom. Olha aqui. Ó. Então, olha. Deixa eu ver. Quais os passos para o café. Tá. Como faço para provar o café? Ah, legal. Já vou explicar para você. Quem que perguntou isso? Não sabe? Quais os passos para o café? Então, foi a Maria que perguntou quais os passos do café. Não sei, mas vamos ver. Para provar o café, o passo a passo. Então, é o seguinte. Quando você fez exercício dos gostos básicos ali. Então, o que você precisa fazer agora, né? Sentir o aroma. Então, você vai pegar o café aqui, ó. E aspirar. Ele é bem doce. Bom, bem caramelo esse café. Então, eu acredito que seja bem doce esse café aqui também. Tá? Então, o que a gente precisa observar aqui? A gente não vai beber. Já bebeu? Já colocou na boca? Ainda não, tá. Ó. Então, passo a passo da prova do café primeiro, né? Antes de chegar nos gostos básicos. Porque é só depois, deixa esfriar um pouco, que tá muito quente. Então, a temperatura vai influenciar na percepção, né, dos gostos básicos do café, né? Ok? Então, tá, voltando aqui ao café. Tá, terminou. Então, o que a gente tem que instigar o aluno, né? A sentir o aroma. Não colocar rapidamente na boca, não, porque isso aqui é um processo que a temperatura vai abaixando e vai mudando muito a percepção dos gostos básicos, né? Então, tá. O que a gente vai fazer? Aspirar para sentir o aroma. Então, vocês vão fazer isso também. Então, todo esse exercício que eu passei, vocês vão ter que fazer isso também. Porque, com certeza, vai mudar a tua percepção sobre o café. Sentiu o aroma? Legal, agora você vai colocar na boca. E olha só que engraçado, quando você vai colocar na boca, a gente fala, mas tá quente. Legal, tudo bem, então vamos soprar? Não. Não? Não, o que eu vou fazer? Você vai, né, vai puxar esse café para sua boca. Então as pessoas pensam, mas é muita falta de educação, né, ficar puxando o café, faz muito barulho. Mas não, é o movimento que eu faço, ó, eu faço um biquinho aqui, olha, e puxo o café, ó. Não é muito agradável, mas o que acontece? Esse exercício faz com que você puxe oxigênio para a tua boca. Fazendo isso, faz expandir mais o sabor. Aí chega a informação mais rápido para o cérebro, a percepção de sabor. Então, procurem fazer isso, né? No início, pode ocorrer você se engasgar, começar a tossir, mas depois vai ver que é bem divertido fazer isso e vai dar muita diferença na hora que você for beber o teu café, ok? Então, você vai beber e vai, agora, né, ainda tá quente, não tá bom, assim, para entender muito bem a questão dos gostos básicos, né? Então, tem que esperar um pouquinho, mas nada impede que você continue bebendo. Então, ele já tá numa temperatura mais baixa, ele abaixou a temperatura. Então, fica mais fácil. Porque quando a temperatura está mais quente, o que você tem que avaliar? O sabor do café e a finalização, né? Se a finalização for agradável ou não, né? No caso aqui, o sabor está bem intenso aqui. Muito caramelo, finalização agradável, né? Desse café. Posso provar? Pode provar, agora sim. Então. Agora, você consegue fazer o biquinho? Puxar? Assim? É. Mais ou menos assim. Só que você tenta puxar um pouquinho mais forte. Isso. Aos poucos você vai treinando.
Entendi. É legal que no começo da aula você falou que o tato, o olfato e o paladar influencia, né? Sim. E você tava falando que você tem que ver a temperatura, porque a temperatura vai influenciar. Isso. E é legal que a gente trabalhou tudo isso que você falou no começo. Exato. Olha só. Então a Samara já nem tá entendendo a logística da coisa aqui. É bem bom esse café, ele é bem gostoso. Docinho, né? Nossa, Percebeu? é muito docinho, Então, ó, a temperatura já baixou. Então, primeiro eu avalio o sabor e a finalização. E agora eu vou avaliar o quê? A acidez do café, tá? Aí sim entra o gosto básico ali, que é a acidez. Vamos ver. Acidez e corpo e o equilíbrio da bebida, tá? Então vamos agora aí sim que a gente agora vai para acidez, porque quando tá uma temperatura muito alta você não consegue. Conseguir você consegue depois de muita experiência, mas quando você tá no início, a temperatura muito alta influencia nessa percepção da acidez. Então agora sim a temperatura baixou, agora sim eu vou buscar o azedinho, a acidez no café. Deu uma leve salivadinha na boca? Deu. Ah, então tem acidez. Então é fácil. Então esse exercício que você tem que instigar com o seu aluno, né? Você tem que fazer junto com ele para ir direcionando, para ele encontrar os gostos básicos que estão no café. Veja bem, ele sempre vai estar lá, mas ele está adormecido essa percepção. Então a gente tem que dar uma chacoalhadinha lá para você entender o que é essa percepção e beber mais café. A parte tá? da salivadinha foi uma boa, porque pra perceber assim. É, né? Deu mais a diferença, né? Tá. E depois disso, quando a temperatura... Porque por isso que a gente fala, a gente costuma ter que beber o café, quando recebe uma xícara de café, tem que se tornar um hábito. Não beber tudo de uma vez, não. Você tenta beber em 3 etapas. Porque cada etapa, cada vez que você vai beber, vai ter uma temperatura diferente. Tá? Então, nessa última etapa, aí que você vai avaliar o quê? O doce, a doçura. Quando ele esfria, é maravilhoso. Aí que você entende realmente o que é doce no café, né? Porque isso, o doce, né? É uma das sensações mais difíceis para você perceber no café, né? Então, como é sutil essa percepção, a gente tem que trabalhar em cima para entender a questão da doçura. E um exercício que eu coloquei para mim mesma, um exercício pessoal que eu falo, né? Para entender o que é doçura, porque eu tinha dificuldade de entender o que era doçura. Eu me baseei da seguinte forma, né? Eu fiz um contraponto para entender o que é doçura. Quanto menos amargo for a bebida, mais doce ele vai ser. Então, aí sim, facilitou muito a questão dessa percepção, né? Faz sentido, né? Então, o café esfriou mais ainda, olha. Então, por isso eu falo, a gente quando vai preparar café, a gente vai beber café, a gente tem que conversar bastante. E nisso, a temperatura vai caindo, isso vai melhorando. Aí agora a gente vai para a questão, aí sim avaliar a doçura do café. A acidez ainda está presente no café? Tá, porque você sente salivar, né? O corpo, a textura dela tá bem legal também. Tá, né? Tá encorpada a bebida. E tem doçura. Tá doce. O amargor você encontra lá no finalzinho. Mas não é aquele amargor desagradável. Ele finaliza bem? Finalização bem agradável, né? Olha só que interessante. Então, é esse exercício que você tem que fazer. Fazer os gostos básicos. Aí depois vai para a preparação de café, né? É isso que é interessante. Então, quando a bebida está fria, né? Aqui, por exemplo, assim, é diferente quando você vai servir para o cliente quer uma bebida quente. Mas quando a gente está provando de uma forma mais profissional o café, a bebida tem que estar fria também. O que vai acontecer? Se tiver defeito no café, vai aparecer esse defeito quando a bebida estiver fria. Então não pense que isso é ruim, a temperatura. A temperatura é bom sim também. Alta ele é bom, mas é baixa a temperatura fria também, é muito importante também. Se tiver defeito, você vai conseguir pegar na hora. Olha, gente, lembrando então que semana que vem vai ter lá no YouTube. Eu falei Instagram, mas vai ser lá no YouTube, né? Que eu vou postar um exercício. Eu vou postar um exercício de aroma e sabor. Como você faz para entender o que é aroma e sabor no café? Vai lá, se inscreve no meu canal e assista essa aula, né? É bem fácil, prático também. Então, esse curso é uma continuação desse aqui que eu tô fazendo, tá? Então, gente, é a minha primeira live, tá? Tô um pouquinho... E essa primeira live, assim, eu posso estar esquecendo de algumas coisinhas,
Mas veja bem, eu espero que seja muitas e muitas lives aqui. Nossa, mas foi muito bom pra gente entender depois do café, cada sabor básico dele, com aquele exercício a gente consegue perceber agora tomando café, que a gente não conseguia perceber antes, sabe? Vai dar uma diferença agora. Dá uma diferença muito você grande. Você consegue perceber gostos, sensações que você não tinha antes. Eu nunca tinha notado. E você consegue beber sem açúcar. Sem açúcar. Primeira vez esse ano não. Esse ano foi a primeira vez que eu bebi café sem açúcar. Antes eu não conseguia. Aí tá o significado de entender por que as pessoas falam café bebe sem açúcar. Às vezes você fala... Não adianta você falar assim, café tem que ser açúcar. Mas às vezes, gente, o café tá muito amargo, não tem como. E o cliente não vai conseguir engolir. Daí ele joga açúcar. Então a gente tem que entender a perspectiva do cliente também. Então você, como barista, como produtor, né, toda a cadeia produtiva, tem que entender esse processo de análise sensorial. Faz parte da nossa rotina, da nossa vida. Eu consegui melhorar muito a minha percepção trabalhando com café, estudando e vendo isso. E assim eu pude selecionar melhor os meus fornecedores, né? Fica mais fácil para selecionar, para trabalhar com café, quando você tem gente legal trabalhando na comunidade. E é isso, né? Gostei muito. Obrigada pelo convite, viu, Simone? Adorei estar aqui, gente. Olha, quero agradecer a presença de todos, pelo carinho, né? Pelo apoio, né? Espero poder fazer muitos lives. Tô bem feliz, tô bem contente aqui, gente. Muito obrigada, tá? Um grande beijo para vocês.